Muito bem. Então, bem-vindos aqui à segunda, ou terceira aula aqui de planejamento e organização aplicados à logística. E começamos estudando aqui a respeito de gerenciamento de tempo. Eu dei uma tarefa de cronometragem para a turma cronometrar durante 5 dias tudo que faz e pedir para fazer isso num grupo de WhatsApp, porque quando você coloca que você está iniciando uma tarefa, então toda tarefa que você iniciar, você vai lá e anota, o WhatsApp já guarda a data e a hora que isso foi feito. E depois, então, mais para o final da aula, eu vou explicar para vocês como que vocês vão exportar isso e encaminhar isso na tarefa no Teams, tá bom? Quem ainda não fez. E pedir para que vocês pudessem assistir 2 vídeos que estão aqui no meu canal, inclusive na playlist onde eu vou pôr este que nós estamos gravando agora, sobre agenda de compromissos, que faz parte do gerenciamento do tempo. E aí já teve aqui um dos alunos que eu perguntei enquanto estava abrindo aqui, o que acharam interessante a respeito do que havia assistido, e o legal que o Jean trouxe para a gente aqui, como é que fala? A diferença entre compromissos e tarefas que a gente comenta na aula. E aí, então, falando sobre isso, salientando mais sobre isso, compromisso é aquilo que a gente tem hora para entrar, hora para sair. E tarefas é aquilo que a gente precisa fazer, mas não temos um horário. Então, de repente, pagar uma conta tem que ser feita naquele dia, mas não tem um horário para fazer. Então, se tem um horário para fazer, tipo um médico, um almoço, uma reunião, ou às vezes até pode ser até um telefonema, ou até o pagar a conta pode ser um compromisso. Você só tem aquele horário para poder ir no banco. Aí tudo bem, é um compromisso. Mas se você não tem um horário, é algo que você vai fazer no decorrer do dia, aí aquilo é uma tarefa. Então, bem pontuado, Jean, obrigado, a diferença de compromissos e tarefas. Quem mais assistiu e pode nos falar a respeito de outras coisas? Tem uma coisa importante sobre compromissos e tarefas que devem ser salientados aí. Na verdade, está mais para as tarefas. Os compromissos também têm isso, mas as tarefas, quem que lembra? Agora eu estou olhando aqui de ladinho porque eu estou vendo a tela aqui onde vocês estão. Quem lembra aí pode falar para a gente isso a respeito das tarefas e dos compromissos, algo mais profundo para se atentar nelas. Vamos lá, rapidinho. Lembra que a gente não pode ficar aqui o tempo esperando assim, vocês têm que se mexer. Quem assistiu, abre o microfone e fala. Professor, Fala, Jean. nas tarefas, eu lembro que você ressaltou a quantidade de tempo que a gente gastava para poder executar cada tarefa e como a gente ia organizar cada tarefa nesses tempos. Joia. Não era nesse ponto que eu estava querendo lembrar, era outra coisa que eu estava querendo lembrar a respeito das tarefas. Vamos ver se mais alguém lembra, mas esse ponto que você falou, Jean, é muito importante. Vamos supor, acho que o exemplo que eu dei foi até de realizar um trabalho de escola, como a gente está aqui na escola, mas vamos pegar aqui, eu estava numa conversa com uma pessoa que alugou o meu apartamento lá no Guarujá esse final de semana, e ela estava contando que trabalha com RH. Eu falei, nossa, você não quer de repente fazer um vídeo contando do que você faz para minhas turmas de RH, Eu estou com uma turma de organização de recursos humanos, outra com planejamento e organização de departamento pessoal, 2 nomes diferentes para a mesma disciplina. E aí o que ela estava falando? Ela estava falando o que ela fazia. Ela precisa pegar os dados
das empresas parceiras, de quanto que os funcionários gastaram nas empresas parceiras e trazer para dentro, fazer um relatório para entregar para o contador fazer o abatimento disso antes de gerar o holerite do funcionário. Então essa era uma parte da função dela, né? Eu falei, poxa, legal, então vamos supor que seja essa pessoa. Não é de um dia para o outro que você faz isso. Então você precisa mandar um e-mail, de repente, para as empresas, para elas mandarem, né, os gastos de cada funcionário. Isso tem um dia específico, pode ser um compromisso, né? Aí você tem, mas vamos contar que fazer esse relatório, né, é uma tarefa dela, ela tem que entregar o relatório tal dia, em qualquer parte do dia, né? Então ela tem que pegar as informações dos parceiros, ela precisa planilhar as informações do parceiro, ela precisa pegar o aceite dos funcionários, eles têm que assinar aquilo, e aí então mandar para o contador fazer o holerite, fazer a folha de pagamento. Muito bem. Perceba que não são coisas que são feitas de uma vez. Não dá para sentar e fazer numa vez. A questão da tarefa que eu dei a ideia, o exemplo no vídeo, né? Acredito que tenha sido isso. Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, né? A pesquisa tem que ter, normalmente as minhas pesquisas, né? A que eu dei para vocês em ORH, eu dei ela curtinha, mas normalmente. A pesquisa tem que ter no mínimo 3 referências bibliográficas, né? Essas referências bibliográficas, a pesquisa em si não precisa estar escrita no formato de ABNT, mas as referências bibliográficas precisam estar no formato da ABNT. Aí precisa entrar no site lá do referenciabibliográfica.net para colocar lá os dados para gerar isso. Tem que desenvolver o texto, segundo fulano, segundo beltrano, segundo ciclano. Então não é uma coisa que vai fazer num dia. Então, de repente, uma tarefa como essa demora, sei lá, 4, 5 horas para ser feita. Você não tem 4, 5 horas em um único dia para fazer isso. Então você vai ter que selecionar quais são os dias em que você vai fazer. Aí a importância de você ter uma agenda. Por quê? Por exemplo, a tarefa é para o dia 13. Legal, dia 13. Então eu vou contar para mim que a tarefa é para o dia 10. Porque aí eu vou terminar a tarefa com 3 dias de antecedência, não vou ficar com a minha corda no pescoço. Tá bom. Então eu vou olhar na minha agenda do dia 10 até hoje, ou de hoje até o dia 10, né, que eu estou olhando de lá para cá. Do dia 10 até hoje, quais são os espaços de dia que eu vou ter uns 15 ou 20 minutos ou mais na frente do computador para eu poder fazer a pesquisa. E aí eu percebo que dia 10 acho que é uma quinta-feira, porque dia 13 é domingo. Enfim. Aí eu percebo que, olha, eu vou ter na terça-feira, numa terça-feira eu vou ter aqui meia hora, aí eu marco ali, fazer a pesquisa do professor Leopoldo. Sei lá, de ORH, vou pegar a pesquisa que eu pedi para vocês, mas aquela não é tão rígida assim, tá? As próximas vão ser, essa primeira não. Estou dando uma colher de chá para vocês, que vocês estão chegando agora. Tá, terça-feira eu vou ter meia hora. No domingo, poxa, domingo tem o almoço da família, mas a turma vai chegar aqui umas 9h30. Se eu levantar, então, umas 8, eu vou ter 1h30. Legal, então, às 8 horas da manhã no domingo. Sábado, tá de boa, não vou sair de noite. Sábado eu tenho 1 hora aqui, antes da minha mulher, da minha namorada ou do meu namorado chegar. Eu tenho aqui 1 hora no sábado. Na sexta-feira não dá, na outra quinta também não dá. Na quarta-feira eu vou ter um espaço maior aqui no meu horário de almoço, então vou pegar aqui na quarta-feira. E segunda e terça, sábado e domingo, puxa vida, daí já não dá mais. Então percebe,
olhando na sua agenda, você notou que você vai ter 4 oportunidades para fazer o trabalho. 4 oportunidades reais de fazer o trabalho. E que talvez não tenha todo o tempo necessário. Isso é, você vai ter que se espremer para conseguir fazer nesses 4 horários, porque olhando na sua agenda você não tem outro tempo para isso. E aí então você vai escrever na agenda, nesses dias e nesses horários, fazer o trabalho do professor Leopoldo, fazer o trabalho de ORH. No exemplo ali da moça do RH, né, ela vai colocar uma tarefa, ligar para ou mandar o e-mail para os parceiros. 2 dias depois, cobrar o retorno dos parceiros. No outro dia, convalidar os dados. Tudo tarefa que ela precisa fazer. 2 dias depois, chamar os funcionários ou levar até os funcionários para o aceite. Ou enviar para os funcionários para o aceite. No outro dia, cobrar dos funcionários o retorno do aceite. Percebe? É uma coisa que ela tem que fazer. O relatório das despesas dos parceiros que o funcionário foi lá e gastou na farmácia, no açougue, seja lá onde for, e para descontar do holerite do cara. É essa a tarefa. Só que para essa tarefa estar pronta, igual a entrega do trabalho, para a entrega do trabalho estar pronta, precisa fazer outras coisas. Precisa desenvolver o trabalho. Então eu preciso marcar na minha agenda os pontos aonde eu preciso realizar isso. No caso da tarefa do... Como é que fala? Que eu coloquei o exemplo do trabalho de ORH, vocês percebem que eu usei horário? Poxa, eu vou ter 2 horinhas aqui, vou ter 1 horinha ali, vou ter meia hora ali. Aí virou compromisso. Porque se você não fizer naquele horário, você não vai poder fazer em outro. Percebe? Compromisso. Já a tarefa não. A tarefa, eu tenho que mandar o e-mail. Legal, tenho que mandar o e-mail. Tudo bem. Qualquer horário eu posso mandar esse e-mail. Mas eu preciso... eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem aí. Né? Tá vendo que eu marco uma bolinha na frente? Olha só, o terceiro item eu já fiz. O quarto item eu comecei a fazer, mas não terminei. O primeiro, o segundo e o último item eu nem comecei. Na verdade, o primeiro eu já comecei. Eu já fiz o download dos POADs. Agora eu preciso organizar eles. A pastinha de ORH também eu já criei. Mas ainda falta escolher o vídeo que vai subir para lá. E o da ética eu nem mexi. Então, na verdade, o meu to-do list, né, a minha lista de tarefas de hoje, tá assim. Né? Muito bem. Maravilha. Então, essa é a diferença de compromissos e tarefas. E essa observação que o Jean lembrou é muito importante. Quando você marca... E isso, pessoal, não sei quem tem filho pequeno aí, mas essa era uma falha, por exemplo, na agenda da escola das minhas crianças, por exemplo. Tinha aquela agendinha do leva e traz, sabe? Da agendinha. E daí a professora dava uma atividade, a atividade era para o dia 13. Só que ela marcava a atividade quando? Hoje, no dia que ela deu. Aí, passava 2, 3 dias, você não olha mais na agenda para trás. Você vai olhar na agenda sempre para frente. E não tinha mais nada escrito ali. E aí, chegava no dia, não levava a tarefa para a escola. Por quê? Porque escreveu na agenda no lugar errado. Percebe? Se eu tenho que entregar no dia 13, eu preciso ver.
espera aí, eu não sei quem que abriu o áudio aí. Eu preciso escrever no dia 13, entrega da atividade. No meu caso que eu falei de terminar ela no dia 10, eu preciso terminar a atividade no dia 10. Mas não adianta eu só escrever lá no dia 10, terminar a atividade. Porque senão eu vou ver quando o dia 10? No dia 9. E aí não vai dar tempo de fazer o raio da atividade. Então eu preciso marcar tarefas ou compromissos para trás, para me lembrar que eu preciso fazer aquela tarefa de entregar lá na frente. Isso é o to-do list, a lista do fazer, né? To do, do verbo de inglês, né? O verbo do, de fazer. To-do list, a lista do fazer. Isso é muito importante. Eu vi que era uma voz masculina falando aqui que abriu o áudio, mas eu estou vendo aqui que tem uma mocinha com a mão levantada. Parei o mouse aqui e veio a Vanessa. Obrigado pela voz máscula, adorei. Ah, foi você que tinha aberto o áudio? Foi eu. Comentando o que o senhor falou aí, eu sofria muito com esse negócio de marcar um compromisso no dia que ele chegou, ao invés do dia que era para entregar. Porque eu trabalho com algumas assim, fora do meu trabalho normal, eu trabalho com encomendas, faço artigos em confeitaria, e legal. quando chegava uma encomenda para mim, eu marcava no dia que tinha chegado. E colocava do lado, para o dia 24, para o dia tal. Então eu sofria muito voltando na agenda para ficar procurando o que eu tinha que fazer e tudo mais, até que eu aprendi que eu tinha que marcar no dia da entrega e não no dia que chegou a encomenda. Muito bem. E agora tem essa, né? O compromisso tá lá. Eu preciso entregar a tal hora, ou se não tiver compromisso, só precisa estar pronto, é uma tarefa, né? Aquele bolo, ou enfim, né? Não sei o kit de confeitaria que você faz, né? Mas o produto X tem que estar entregue no dia 13. Eu vou pegar o 13 porque é o dia da tarefa de vocês, né? Para ir guardando também, desse mês. Tem que estar entregue no dia 13. E aí eu posso também, né, que foi a dica de hoje, né? Eu posso marcar observações alguns dias antes. Poxa vida, olha só, para eu fazer esse bolo, vou pegar um exemplo de confeitaria do pouco que eu sei. Para eu fazer esse bolo, eu preciso de um dia para fazer a massa podre, a massa tem que ficar de um dia para o outro, aí eu tenho que comprar não sei o que. Aí precisa ficar um dia na geladeira, sei lá, para depois no outro poder cobrir. Aí tem que ficar mais um dia na geladeira para poder entregar, para não chegar derretido para o cliente, vamos supor. Imagina, é quase uma semana para fazer o bolo, né? 4, 5 dias para fazer o bolo. Então, você pode colocar avisos antes, né? Bolo do dia tal, né? Entregar o bolo do pedido tal, né? Preparar o bolo do pedido tal. E lá na frente, a entrega do pedido tal. Muito bem. Legal, Vanessa. Obrigado pelo compartilhamento. Jean também, obrigado. Mas tinha mais coisas aí de agenda para a gente falar, pessoal. Que mais que vocês viram lá de agenda? Tem uma coisa importante lá, ou duas. Uma eu mostrei aqui, que eu mesmo já vou falar já, né? Que é você marcar quando você fez, quando você não fez, se você transferiu para outro dia ou se você desistiu de fazer. Então, eu uso bolinha, né? Para mim a bolinha vazia está por fazer. A metade significa que eu fiz um pouco, mas ainda tem mais para fazer. Quando eu ponho uma setinha e a próxima data eu transferi. Quando eu faço um cortinho é porque eu desisti de fazer, aquilo ficou cancelado. E quando eu pinto inteiro é porque ela está feita. Eu uso esse recurso. E não foi nem assim que eu aprendi. Mas para mim é muito mais claro, muito mais visual eu olhar assim do que olhar aqueles Vzinho de feito. Aqueles Vzinho para mim se confundem com uma letra, né, no texto. Então todo começo de compromisso
nos meus, né? Você sempre vai ver uma bolinha no começo dos meus compromissos. Sempre. E aí eu vou marcar se eu fiz ou se eu não fiz ou se eu transferi, né? Isso quando eu estou usando o papel, né? Maravilha. E então isso é uma coisa importante. Mas tinha outra coisa, vou dar uma dica aí para ver se sai, com relação ao tempo. Vamos lá. Quem assistiu e pode compartilhar com a gente aqui essa informação para a gente continuar. Vamos lá? Pessoal, a gente não tem tempo para vocês ficarem assim, sem entrar para participar, não. Né? Você pode entrar e participar, falar, professor, não cheguei nessa parte, não li, não vi. Né? Ou realmente entrar e falar, participar. Mas não dá para ficar todo esse tempo assim, largando eu no ar aqui. Vocês precisam participar. Vamos lá. Vamos lá. É isso que o senhor falou, professor. Eu não cheguei nessa parte, então já não tenho o que comentar. Muito bem. E minha filha do meio, né, tá indo para casa da minha irmã. E então, professor, mas alguém assistiu. Bastante gente falou que assistiu a aula inteira. Então vamos lá, se esforcem. Fala, Vanessa. eu usei esse seu método de bolinha preenchida, meio preenchida, no trabalho, que eu trabalho numa clínica, né? Tchau. Então, eu usei isso no meu dia, para concluir as tarefas, não, os compromissos que eu tinha no dia. Só que eu tive muita dificuldade em dividir isso em tarefas, porque cada processo que eu tinha que fazer demandava muitas tarefas. Então, não tinha espaço na minha agenda para escrever todas as tarefas que eu precisava fazer no dia. Eu tive muita dificuldade para poder dividir isso, sabe? Tá, explica um pouquinho melhor para mim, para ver se eu consegui entender e até para clarear até um pouquinho mais para você. Essa é uma coisa que diferencia bastante as mulheres dos homens, né? As mulheres, só de contar as coisas para as amigas, elas já conseguem resolver os problemas delas. Elas são bem mais autônomas do que a gente. A gente tem que contar para os amigos e esperar o amigo dar uma dica para a gente. Então, conta de novo para até ajudar você a dar uma clareada aí e de repente eu me arrisco a oferecer algum palpite. Vai lá, de novo. Então, vou dar um exemplo. Lá a gente trabalha com medicina ocupacional e assistencial. Então, vamos supor, a empresa, ela quer fazer o admissional de um funcionário. Então, ela manda um e-mail para mim, fala, quero fazer o admissional desse paciente tal dia. Então, agendo o dia, o horário para aquela empresa, para aquele funcionário. Aí já entra um compromisso, que eu preciso montar toda a ficha do paciente até aquele dia. Aí só que o problema, as tarefas. Eu preciso, a primeira tarefa, entrar em contato com a empresa para ver qual o melhor dia para ela, qual o melhor horário. Depois eu tenho que esperar a empresa me mandar umas guias com todas as informações do paciente. Aí depois eu tenho que mandar mais algumas outras documentações para a empresa mandar uma relação de dados da empresa mesmo, CNPJ e tudo mais, para eu incluir na guia do paciente. Aí volta, e vai e-mail, volta e-mail, vai e-mail, volta e-mail. Todo esse processo eu tenho que fazer isso tipo em 1 e 2 dias no máximo, entendeu? Que normalmente é o prazo que a gente tem. Aí, como são vários compromissos para eu realizar no dia, eu tive muita dificuldade
em organizar em tarefas isso. Então, eu já nem organizei em tarefas, eu só coloquei os compromissos mesmo e fui pintando as bolinhas. Eu vou mandar no chat aí a imagem de como ficou minha agenda. Tá certo. Uma coisa que dá para fazer, enfim, numa ideia dessa, eu não sei se a empresa que você tem, ela já tem esse fluxo desenhado, né? Então, o fluxograma ele desenha a parte de grama, né? A parte de desenhar o fluxo, por onde passa a informação. Então, tudo que você tem que fazer. Então, aonde começa o fluxo? Pedido da empresa de fazer o admissional daquele funcionário. Legal, aí cai para você. E aí você tem todo um escopo de coisas para fazer. Pegar melhor dia, se sim, fazer uma coisa, se não, cobrar porque o melhor dia não veio e tal. E aí você tem então todos os passos do que você tem que fazer. Esses passos são únicos para todos, ou para a maioria das pessoas que você faz. São os mesmos passos. Então, por exemplo, na capa, né, do papelzinho, né, esqueci como é que a gente chama, na capa do prontuário, não é prontuário, mas na capa do prontuário do cliente que vai lá para fazer o exame, você tem, a primeira folha pode ser, por exemplo, uma cópia do e-mail da solicitação, né? Vamos supor, você pode fazer uma folha antes, com todo o processo. Então, veio o pedido, legal. Então, você já imprime pedido do fulano. E aí, você vai dando cheque, né? Vai pintando as bolinhas à medida que você vai fazendo. E você tem, então, né, na sua mesa ali, o lugar para colocar, olha, quem já tem horário, quem não tem horário, e né, quem está naquele processo, quem está naquele processo. Separa em 2, 3 montinhos diferentes, por estágio do processo, e aí você vai tocando, e à medida que vai fazendo, vai zerando, vai pintando até entregar tudo e aquilo ali ir para o cliente, né? Eu faço isso aí no e-mail, no próprio e-mail mesmo. Eu imprimo, como o senhor falou, que tinha que imprimir, né, e tal. A gente imprime para não se perder, para saber do que se trata. E sabe aquelas categorias do e-mail? Eu vou categorizando cada e-mail, tipo, agendar, agendado, isso aqui tem que verificar o e-mail, isso aqui tem que ver data, sabe? Só que para transferir isso para o papel, eu achei bem complicado, porque Então, eu me acho mais organizada no papel. Não precisa, né, transferir para o papel se está funcionando utilizando as bandeirinhas no e-mail, né? Então, se está funcionando as bandeirinhas no e-mail, tá ótimo. Se você acha que no papel vai ficar mais fácil, aí você faz no papel. Se não, você mantém no eletrônico. Você tem que fazer aonde é mais leve, aonde é mais fácil e aonde é menos burocrático, né? Então, por exemplo, ficou legalzinho aqui, eu vi. Se você tem, por exemplo, se os passos são os mesmos, né? Eu não... Aqui, ó, cadastrar, agendar, marcar, ficha, tal. Se os procedimentos são os mesmos e você imprime o e-mail de pedido e ele vem numa folha, você já deixa um outro Word feito só com os passos e imprime no verso. Então, aqui vai estar o nome do cara, da empresa e tudo mais que você precisa fazer. E para não imprimir duas folhas, no verso você imprime o nome do cara grandão lá em cima e os passos para você ir ticando, para você ir fazendo. Enfim, é uma ideia. O que eu passo nessa aula, e vocês devem ter ouvido e visto lá na gravação, quem não viu, é interessante que você veja, isso funciona para mim, né? Eu sou super perdido, né? Você vê aqui as coisas que eu vou ensinar para vocês, todas foram ferramentas para que eu pudesse ter uma qualidade de vida melhor. Eu assisti mais de 10 cursos de gerenciamento de tempo.
Porque eu tinha um problema seríssimo de conseguir chegar no compromisso certo, de lembrar das coisas, de fazer. Então, para eu ter uma vida minimamente tranquila, eu precisei de quê? Da agenda para eu conseguir me organizar. Sem a agenda eu ia morrer louco. Imagina, hoje eu estou dando aula em 2 escolas, eu cheguei a dar aula em 4 escolas diferentes, com horários diferentes. Como que você guarda tudo isso? Então é extremamente importante você adequar esse conhecimento à tua realidade, a forma como fica melhor para você, né? Se a forma que fica bom para você é essa minha no momento, você vai começar com essa e depois você vai adaptando ela para você. Tudo bem? Meu vídeo eu vi que está travado, mas o áudio está saindo legal? Tá saindo tudo certinho. Então tá bom. O áudio. Tinha mais um ponto importante com relação ao tempo. Quem vai falar? Vocês não falaram essa ainda. Eu não estou conseguindo abrir meu navegador aqui, você acredita? Fechar e vou abrir de novo. E aí? Vamos ver se alguém se ajuda. Eu coloquei quadradinho, triangulinho e bolinha na lousa. Seria para separar as tarefas por prioridade. Muito bem. Pessoal, dentro então, né, da nossa tarefa, a gente precisa ter essa priorização. É importante que você entenda o que é uma tarefa A, o que é uma tarefa B e o que é uma tarefa C. Você pode chamar de ABC, você pode chamar de triangulinho, quadrado e bolinha. Mas o importante é que você saiba que tem tarefas que se você não fizer naquele dia, você vai tomar um pênalti. Ou você vai perder o cliente, ou você vai pagar uma multa. Alguma coisa vai acontecer se você não realizar aquilo naquela data. Essa é a tarefa A, uma tarefa urgente. As tarefas B são tarefas que você tem aí 2 ou 3 dias para poder realizar. Por exemplo, a conta de luz vence no dia 13. Dia 13 ela é uma tarefa A. Eu tenho que pagar ela hoje, né? Hoje, dia 13. Agora, quando você olhou na agenda e você viu que você pode estar lá na frente do computador, com o leitor lá para pagar, enfim, ou que você vai no banco na sexta-feira ou na quinta, ou enfim, 1, 2 dias antes, ali você vai marcar aquela tarefa como B. Se você não conseguir pagar a conta naquele dia, não tem problema. Se você conseguir, você já tirou da frente, você aliviou lá na frente para você. Mas se você não conseguir, aí você tem ainda mais 1 ou 2 dias para você poder fazer. São tarefas B. E as tarefas C são tarefas que você tem mais de 3 dias para fazer. 4, 5 ou mais dias para fazer. Qual é o ideal? O ideal é que você realize todas as suas coisas enquanto elas são C. Que você consiga terminar todas as suas atividades enquanto elas são C. Isso vai te dar uma paz sem tamanho. Você não vai mais viver com a corda no pescoço. Você não vai chegar mais no final do dia falando, puta, tô cansado pra caramba. E achar que não produziu
porcaria nenhuma, porque você só correu atrás do rabo. Igual o cachorro, sabe? Não chega em lugar nenhum. Por que que isso acontece? A Luísa Helena Trajano, eu não sei se eu pedi para vocês assistirem a palestra dela e do Karnal na terça-feira, mas a Luísa Helena Trajano falou disso na palestra que ela deu ontem, que eu vou pedir daqui a pouco para vocês assistirem também. E vou dar um ponto extra para quem assistir. Só vai ficar disponível até domingo. Ela falou isso. Se você corre, o seu dia não foi produtivo, isso é falta de planejamento. É ignorância de planejamento. Agora, se você foi produtivo, você não chega no final do dia cansado. Você não precisou correr. Você fez tudo no horário que era para fazer. Que você determinou que era para fazer. E você está bem, tranquilo. Nessa aula de gestão de tempos, é importante falar. Tem coisas que acontecem que tem que ser ali? Óbvio que tem. O pneu fura. Sua menstruação vem mais cedo, você olha lá, não tem absorvente na bolsa. Alguém fica doente. Você tem que comprar um remédio, o dinheiro está sem, ou tem que levar para o médico e o tempo... Você tem que atender um cliente. Cai um temporal, você não levou guarda-chuva, e assim, e por mais que você olhe na previsão do tempo. Então, existem coisas que acontecem que são urgentes e que você precisa largar mão das outras para fazer aquela, existe. Agora, perceba, você percebeu o que eu falei? São coisas que acontecem que não estão sobre o teu domínio e que de repente você precisa dizer não para outras para fazer aquelas. Isso, ok. Se você está com o seu dia planejado, você sabe o que é A, o que é B, o que é C. Aquilo que é A, se você deixou chegar no A, você dá um jeito de encaixar junto com essa urgente que aconteceu de última hora. Que o resto é B ou C, você realoca para os dias seguintes e não sofre. Continua em paz, mesmo caindo uma chuva de canivetes que você não estava imaginando. Porque no seu planejamento, as suas atividades você faz enquanto elas são B ou C. Não fica muito A para fazer. Agora, se o seu dia tem um monte de A, e ainda acontece um negócio desse, aí você surta. Percebe como que você mesmo pode tornar a sua vida mais leve? Se pergunte: o que me impede de ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais gostosa? Quais são os benefícios que eu tenho em manter a minha vida desta forma, com tanto sacrifício, correndo tanto e chegando tão pouco perto da onde eu quero? Porque se a sua vida está assim, tem algum benefício que você está ganhando. De repente, se sentindo o coitado ou a coitada para o teu chefe, ou para o teu marido, ou para a tua esposa, ou para os teus filhos. Verdade que isso é o mais adequado? Será que realmente isso é um benefício? Que tal a gente destruir, descriar tudo isso e a gente começar a planejar o nosso dia, o nosso tempo e fazer uma agenda, não como a que eu ensinei, não precisa ser igual, mas planejada.
para que a sua vida seja leve. Beleza? O áudio está chegando bem, pessoal? Porque o vídeo eu estou vendo que está travando um pouco. O áudio está chegando bem, professor. Agora o vídeo está até desligado agora. Tá certo. No meu ele está parado numa foto aqui. Mas eu estou gravando também num outro programa, né? Depois eu vou carregar essa aula lá no YouTube, né? Vocês vão poder acessar essa aula lá, né? E que bom que para vocês o áudio está chegando legal. E daí a gravação a gente deixa para vocês pegarem lá pelo YouTube. Se continuar nessa forma, eu comecei a fazer isso ontem, né, de gravar para carregar no YouTube. Acabei não carregando, carreguei só aquela, como você fazer o download das aulas no Teams, né, que eu mandei para vocês. Mas hoje à tarde eu já estava pensando nisso, em de repente nem gravar as aulas no Teams, né, já fazer a gravação das aulas nesse outro programa e carregar elas no YouTube para vocês assistirem de lá e eu mando o link para vocês. Né? Ou vocês vão lá na pasta e vocês mesmos pegam, né? Assim, ninguém mais é papai e mamãe para ficar pegando na mãozinha e levar para a escola, né? É você que tem que querer estudar, que tem que correr atrás. E lá, Miriam falou que acha que é uma boa ideia. Eu estou tentando, Miriam, fazer dos dois jeitos, né? Deixar a gravação aqui dentro do Teams, que ela também não vai ficar muito tempo, em 21 dias ela vai apagar, mas você pode baixar ela e fazer a gravação também e colocar lá no YouTube. Vamos ver, tá dando certo. Eu não edito os vídeos ainda, eu carrego eles todos no YouTube na íntegra, né? Quem assistiu alguma aula minha lá já viu. Mas vamos lá. Então, pessoas, com relação à agenda de compromissos e tarefas. Resumindo, para a gente finalizar esse pedaço da gestão do tempo, né? Sim, não ocupa espaço. É que você tem 1 tera de armazenamento, né, na sua nuvem. Depois você vê o vídeo que eu fiz lá de baixar as aulas e subir no seu OneDrive, Miriam. Então, resumindo, para a gente encerrar esse pedaço da nossa aula. A agenda de compromissos é aquela que você tem horário para começar e para terminar. Ela fica ocupada o teu horário ali. A agenda de tarefas, ela é junto com a de compromissos. Inclusive, assistindo o vídeo lá de agenda de compromissos que eu pedi para assistir, vocês vão ver que eu desenho uma folha de agenda e eu corto ela no meio. A parte onde tem os horários, né, que vem escrito na agenda, né, 8, 9, 10, 11, eu deixo para compromissos. E a outra metadinha da agenda eu deixo para compromissos, para tarefas, para você escrever ali as tarefas. Então, tarefa, ela deve ser realizada no dia. Deve ser realizada, não importa o horário. E compromisso, ele tem horário para começar e para terminar. Muito bem. Tanto a tarefa quanto o compromisso, às vezes, precisa de preparação. Se houver necessidade de preparação, por exemplo, um compromisso de ir no médico e levar o exame. Você precisa fazer o exame e depois pegar o resultado do exame para levar no médico. É uma reunião, você precisa de relatórios para levar na reunião, então você precisa elaborar os relatórios, entrega de um trabalho para a escola. Quando há necessidade disso, então, você faz o quê? Você marca na sua agenda, ou compromissos ou tarefas, dependendo se vai ter um horário específico para fazer ou não, mas para te lembrar, em dias anteriores àquela entrega, que você precisa executar as coisas prévias que você vai precisar levar lá. Então, a preparação também precisa estar na agenda, para não chegar no dia seguinte, você olhar lá e falar, puxa vida, não fiz. Não fiz a pesquisa, não peguei o exame, não fiz o relatório, whatever. Outra coisa,
você classificar o seu compromisso ou a sua tarefa. Normalmente é a tarefa que a gente classifica em A, B ou C. Que é isso? Aquilo que precisa ser feito naquele dia é uma tarefa A. Ela tem que estar de outra cor, ela tem que estar bem chamativa. Se ela não fizer naquele dia, você vai ter uma sanção, você vai ter um pênalti, você vai ter alguma coisa que vai lhe punir se você não fizer naquele dia. 2 ou 3 dias para fazer, B. Mais do que 3 dias para fazer, C. Toque de inteligência, programe-se para realizar tudo a partir, enquanto não é B, né? Enquanto ele está em C. Para se acontecer alguma coisa eventual, que sempre acontece, você pega aquilo e ele se torna B. Mas nunca vai ter mais do que um A no mesmo dia, para você não ficar com a corda no pescoço. Legal o resumo de compromissos e tarefas? Por enquanto, pessoas, sim? Sim, professor. Maravilha. Muito bem. Então eu vou dar um pause aqui na